Segundou, minha gente! Mais uma semana chegando, mais uma identidade geral começando, pra gente bater um papo gostoso e cheio de lições, viu? Eu não sei você, mas outro dia me peguei pensando sobre o que eu faria se não pudesse professar a minha fé nem participar de cultos religiosos. E eu pensei, eu não sei o que seria de mim, sabia? Aqui no Brasil é possível a manifestação religiosa até certo ponto. Isso porque o Estado se diz laico, o que quer dizer que oficialmente existe uma separação entre igreja e Estado. E eu digo até certo ponto porque mesmo sendo um Estado laico, religião e política se cruzam muitas vezes. E infelizmente a gente acompanha muitos casos de intolerância religiosa aqui no nosso país. Viajando agora para o sudeste da Europa, lá na Albânia, final dos anos 70, início dos anos 80, o país foi o primeiro do mundo a se declarar completamente ateu. Nada de cultos, manifestações religiosas, estudo da Bíblia, seja católico, evangélico, espírita, não era possível professar nenhuma religião. Pregar sobre a volta de Jesus, então, era impossível. Só que justamente nesse contexto, um grupo de missionários conseguiu romper as barreiras políticas da Albânia e, por meio desse trabalho, pessoas conheceram a mensagem do advento. Uma dessas pessoas foi o Vassian Leno. Ele presenciou a construção da primeira igreja adventista da Albânia. Ele sabe bem os prejuízos da intolerância religiosa e vai nos contar hoje sobre as bênçãos de viver num país em que é possível pregar através do respeito. Esse bate-papo começa em 30 segundinhos, então fique aqui com a gente que o Identidade volta já já. Já estamos de volta, como prometido, intervalo bem rapidinho, e hoje a gente tem o privilégio de receber aqui no Identidade Geral o Vassian Leno. Ele é albanês, cresceu ali num contexto de completa falta de liberdade religiosa e mesmo assim teve acesso à mensagem de esperança e hoje está aqui para dividir essa trajetória com a gente. Então, como sempre, né, a gente tem aqui a tradição de abrir a porta do Identidade Geral com muita alegria. Tudo bem, Vassian? Tudo como bom? Vai? Seja bem-vindo, viu? Pode sentar aqui na nossa poltrona. Já foi até... Gostei dessa entrada. Aconchegante aí? Gostou? Muito bom, muito bom. Eu sei que você é fotógrafo, design gráfico, Sim, cinegrafista, toca violão, Então, canta... pode parar por aí, tá bom. O que mais você está escondendo da gente? Acho que só isso tá bom, já é suficiente. Já é bastante coisa, né, Muita Vassian? coisa, muita E hoje você trabalha aqui na TV Novo Tempo, no departamento de marketing, né? Você grava alguns clipes. Provavelmente você aí de casa já viu algum clipe que o Vassian gravou ali também, algumas fotos de campanhas da Rede Novo Tempo de Comunicação, artes também dos próprios guias de estudo da Bíblia, né, Vassian? Exatamente. Eu tô há 14 anos aqui. Bastante na tempo. Novo Tempo, no marketing. Então, é muito trabalho, muitas coisas, muitos projetos para a honra e glória de Deus, né? Às vezes o pessoal de casa não imagina quem está por trás de tudo aquilo, né, que a Rede Novo Tempo de Comunicação produz. Exatamente. O marketing está mais nos bastidores, né, das produções e tudo. Então, mas de vez em quando a gente é convidado para esse programa tão legal. E hoje eu quero entrar nos bastidores da vida do Vassian. Vassian, você cresceu então lá na Albânia, você é albanês. Isso. E aí um país que foi o primeiro do mundo a se declarar ateu. Nada de manifestações religiosas, das pessoas se reunirem para fazerem os seus cultos, comungarem ali da mesma fé. Como que foi então para você? Eu peguei bem o finalzinho do regime comunista, né? A Albânia, logo depois da Segunda Guerra, a Albânia também ingressou no bloco comunista, né? No leste europeu, com a União Soviética e tal. Mas o regime era tão radical que rompeu até com a União Soviética
Soviética, rompeu até com os países que dividiam a mesma ideologia e se isolou completamente do resto do mundo. Nossa. E por Constituição, em 1966, desde o fim da Segunda Guerra Mundial até anos 50, 60, foi radicalizando esse ateísmo, né? E em 67, por Constituição, a Albânia foi autodeclarado, né, o primeiro país ateu do mundo, né? Agora, antes dessa declaração, tinha alguma igreja, algum templo? Como que era? As igrejas e qualquer prática religiosa foi, aos poucos, foi banido, né? Muito controlado pelo governo. Os clérigos foram presos, padres, pastores, enfim. A história da nossa igreja adventista é muito impressionante, talvez para um outro episódio desse programa. Eu gosto disso, eu até já falei que o Identidade tem que ter 1 hora. Exatamente, exatamente. Mas quem sabe a gente conversa isso uma outra ocasião, mas enfim, foi um trabalho de um missionário albanês que foi lá, conheceu a mensagem dos Estados Unidos, voltou para a Albânia para ser missionário. Ele não era pastor, era missionário, e o regime prendeu ele sofreu torturas na prisão e acabou falecendo na prisão por ser um cristão, por ser um adventista. Então foi o primeiro mártir assim, da nossa igreja, tanto que em 94, a minha igreja, lá na minha cidade de Korça, na Albânia, foi o primeiro templo, não apenas adventista, mas o primeiro templo protestante do país. 1994. Foi olha ontem isso. Como é tão recente, né? E hoje tem um nome o memorial do Daniel Lewis, que foi justamente o mártir. Eu conheci, você quer que eu conte um pouquinho como que eu conheci a igreja? Claro, eu quero, conte tudo. Eu tinha ali 8, 9 anos, bem pequenininho, né? Nós somos em 3 irmãos. Eu e meu irmão do meio, o pastor Bled, que hoje é pastor, a gente compartilhou tudo na infância, né? Fazíamos tudo junto. E um dia aconteceu que a gente brincava num prédio ali, que era a biblioteca da cidade e tudo, e a gente mal sabia que ali tinha uma família de brasileiros, missionários, pregando sobre Deus e abrindo a palavra, né? Isso foi depois do comunismo, tá? Tá. Aqueles primeiros anos ali, 93, 94. O comunismo tinha acabado em 91, então a gente estava assim na transição, né? Para aqueles que não sabem, quem viveu num país comunista, ou quem viveu na Albânia, digamos assim, foi um regime muito repressor, né? Que baniu qualquer prática religiosa, tirou por completo mesmo. Então a gente cresceu com essa ideia de não existe Deus, não tem Deus, ninguém podia, mesmo aqueles que tinham por tradição uma certa religiosidade, praticavam bem escondidos, né? Bem escondidos, que foi o caso desse grupo de adventistas que praticavam a fé durante o comunismo, escondidos. E aí, como que chegou até vocês? Aí que é a parte interessante. Voltando agora nesse momento da brincadeira, eu, meu irmão e um grupo de outras crianças, brincando nesse prédio ali, na biblioteca da cidade e tudo, a gente esbarrou, sem querer, numa sala. E lá estava a família, o pastor Oliveiros Ferreira e a professora Elange, que foram missionários durante 4 anos lá e praticamente construíram a primeira igreja, o primeiro templo adventista no país. E assim a gente descobriu que eles estavam pregando e, mais interessante, descobrimos que eles eram nossos vizinhos. Olha ali. Só. Então a gente criou amizade e tudo, e foi muito impressionante assim, ouvir eles falar de Deus, abrir a palavra. Então foi o primeiro contato com Deus, praticamente, com a palavra de
Deus. O seu relato me chama a atenção por dois fatores. A importância do trabalho missionário, que a gente inclusive já trouxe alguns missionários aqui para participarem do Identidade Geral, eles dividiram essa experiência. E também uma coisa que a gente vive na nossa bolha aqui no Brasil, da diversidade religiosa, são tantas denominações. Exatamente. Eu pesquisei, eu fiz um levantamento lá com dados do IBGE sobre as denominações que tem aqui no Brasil. Seria impossível eu pontuar. Muitas vertentes religiosas. E quando a gente imagina que ainda nesse século um país tinha toda essa privação de liberdade Exatamente. de exercer a sua prática religiosa, parece inacreditável, né? Exatamente. E é uma reflexão importante para a gente fazer aqui em relação à intolerância que acontece muitas vezes dentro do nosso país. Exatamente. Mas e aí, me conta como foi que você se batizou, como foi que você se aprofundou nos estudos? Alguns anos depois de aprender muito de Deus, de participar de cursos bíblicos e tudo. Alguns anos depois eu me batizei lá, ainda na Albânia, e junto com o meu irmão, ele decidiu, queria muito ser pastor, decidiu desde lá na Albânia de estudar teologia e ser pastor. E ele veio aqui no Brasil, através da ajuda do pastor Oliveiros e a família dele, e ele veio aqui no Brasil, estudou no NASP, nossa faculdade adventista, em Engenheiro Coelho, e alguns anos depois eu vim também estudar também, eu queria seguir os passos do irmão, né? Uhum. Sou o caçula da família, então o irmão mais velho é sempre o exemplo. A inspiração, né? A inspiração. E eu vim também, estudei no NASP, estudei publicidade e propaganda. Assim que me formei, já vim aqui na Novo Tempo, queria muito trabalhar na Novo Tempo, na época recebi um convite e vim trabalhar, comecei como designer gráfico e hoje faço algumas funções aí, né, entre cinegrafista, fotógrafo, Pinta designer. e borda aqui na Novo Tempo, né, Vassian? Praticamente isso. Agora, voltando um pouquinho na história ainda sobre essa questão do batismo, a gente viu aqui, né, o cenário, pelo que você comentou, dessa privação de liberdade, não deve ter sido um momento tão tranquilo também, né? Você pôde ter sua liberdade. Só que eu vou deixar o povo de casa curioso para você contar mais detalhes desse período aí do seu batismo. A gente vai ter que ir para aquele intervalo, mas é rapidinho. Tempo para você mandar aí uma mensagem chamando o povo todo para acompanhar o Identidade Geral. A gente volta já já. Estamos de volta. Hoje o Identidade Geral tem a alegria imensa de receber Vassian Leno. Gente, Vassian trabalha nos bastidores da Novo Tempo e hoje o Identidade está invadindo os bastidores da vida dele. Olha, eu gosto disso, viu, Vassian? Legal. Não é Tô mais nervoso. Não é para esconder nada da gente, não, hein? Não. Você estava comentando no bloco anterior sobre a questão do seu batismo. E aí eu fiquei me questionando aqui, poxa, naquele período, essa intolerância, essa pressão política em relação à prática religiosa, como foi então para você o momento do batismo? Foi tranquilo? Teve que ser escondido? Como que foi? Eu me batizei em 1998. Já era adolescente e tudo. Já era um período mais livre, né? Entendi. Mais livre, um país democrático, então não era mais Tão tenso, né? tão tenso politicamente, mas socialmente existiam muitas barreiras, né? Até hoje, se você vê os membros lá na Albânia, a maioria são os únicos adventistas da família. Olha. Né? Na minha família somos eu e meu irmão do meio, que é pastor hoje. Os outros membros da minha família não são, né? Se tiver 2 adventistas numa família, é um milagre, viu? E seus pais, quando você falou assim, não, eu vou me batizar na igreja adventista? No começo foi um pouquinho difícil, porque eles ainda tinham aquela resistência, né? aquela resistência, não sabiam exatamente que igreja que era, a igreja adventista.
a pressão das outras pessoas, da sociedade, dos parentes, questionando, perguntando que tipo de igreja é essa, né? Ainda com aquela mentalidade antiga, durante o comunismo, que não tinha religião, não tinha Deus, não tinha nada disso, né? Eles chegaram a tentar proibir o batismo? Graças a Deus, meus pais não tentaram proibir, mas tive colegas, irmãos lá da nossa igreja que passaram por isso. Os pais proibiram, os parentes proibiram, tentaram tirar os jovens da igreja e tudo. Cada um ali tem uma história única, tem uma história única de milagre praticamente, de exercer a fé, de ser um cristão, de ser um adventista, né? E sua saída da Albânia tem a ver com essa pressão também? Você sentiu, não, eu tenho que mudar de país para ter essa liberdade? Era muito ativo na igreja, era um jovem assim, muito ativo mesmo. Cheguei até a ser ancião da igreja. Olha com 18 anos. Né? Ancião de uma igreja com 18 anos. E só para quem não é adventista Exatamente. E às vezes não está acostumado com os termos, mas o ancião é um cargo de liderança daquela igreja física ali, daquela comunidade, e que ajuda muitos pastores. Isso. E como o nome diz ancião, é para ser uma pessoa com muita experiência, naturalmente assim, é um idoso, né? Mas eu me tornei com 18 anos. Porque na época, até hoje, né, a igreja não tem muitos, tem alguns jovens, né, e eles acabam fazendo tudo na igreja, pregam, cantam, tocam, são sonoplastas, fazem um monte de coisas. E eu era muito ativo na igreja, né, e desde então, eu depois que me batizei e fui tão ativo na igreja de lá, na Albânia, eu decidi comigo assim, eu vou dedicar meus talentos e meus dons para a obra de Deus. Então, infelizmente eu não estou lá para fazer isso, mas vim para o Brasil. Então, contribuir aqui na obra de Deus aqui. Mas quem sabe um dia eu volto lá e faço tudo que estou fazendo aqui e lá, né? Pelo menos aqui a gente tem essa questão da liberdade, né? O Brasil, inclusive, é reconhecido mundialmente como um país acolhedor, o país da diversidade. E por isso a gente precisa dessa liberdade religiosa para que, com respeito, a gente consiga falar do amor de Deus e a gente consiga evangelizar outras pessoas. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente tem aqui um segundo convidado, viu, Vassian? Que é o pastor Luiz Mário. O pastor Luiz Mário é diretor do Departamento de Liberdade Religiosa, é também o vice-presidente da Divisão Sul-Americana, que é a parte administrativa da Igreja Adventista aqui para a América do Sul, e ele vai participar aqui também conosco. Olá, pastor, boa noite, seja muito bem-vindo e muito obrigada por estar aqui com a gente, hein? Uma honra para mim poder estar aqui participando desse momento tão importante dentro de um tema muito relevante para o momento histórico que nós vivemos para a igreja e também para a comunidade em geral, né? Sim, com certeza. E pastor, muita gente às vezes se questiona, mas por que é importante a gente falar da liberdade religiosa? Como que a liberdade religiosa pode ser importante para a evangelização? Às vezes a gente quer impor a nossa religião e a nossa crença a outras pessoas, mas explica pra gente como que é importante aí a liberdade religiosa e como ela pode ser uma aliada para esse processo de evangelização. Olha, ouvindo aí o Vassian falando, né? Eu posso perceber que nós somos privilegiados vivendo no Brasil, não é verdade, Luiz? Demais! Nós somos privilegiados porque a nossa realidade, nós não temos grandes dificuldades, né? Na Constituição brasileira, no artigo 5º, né? No inciso 6º, nós temos a garantia dessa liberdade de culto, liberdade de adoração, mas você sabe que nós só valorizamos o que temos, às vezes, quando perdemos. E é por isso que é muito importante que a gente valorize essa liberdade, porque ela é fundamental para que nós possamos cumprir o ID de Jesus em Mateus 28, né? Que é irmos para a pregação, para levarmos a esperança, a mensagem de salvação para a esperança. Então, Luiz, a liberdade é realmente fundamental para que nós possamos cumprir a nossa missão como igreja aqui onde vivemos e também para todo o planeta, né? E pastor, qual que deve ser a nossa atitude como cristão, como adventista do sétimo dia, em relação às outras religiões e às outras denominações também? A gente precisa continuar mantendo essa relação próxima com o poder público.
tanto em nível nacional quanto estadual e também municipal, né? Demonstrando as ações que a igreja tem desenvolvido para atender as pessoas, as comunidades em diversas situações de carência. E nós temos, né, a igreja tem algumas áreas, alguns projetos bem interessantes, por exemplo, né, a ADRA, essa agência de desenvolvimento e recursos assistenciais. Quanto que a ADRA faz para atender situações catastróficas, necessidades diversas? Essa é uma forma da igreja se apresentar para a sociedade de forma geral, mostrando aquilo que a igreja pode fazer. A igreja não está olhando só para dentro, só para os seus interesses, mas a igreja também está buscando atender a necessidade das pessoas fora da igreja, né? Nós temos uma visão, a palavra é uma palavra que talvez não seja tão falada, mas é a visão inclusiva. O que quer dizer isso? A visão inclusiva é a seguinte: o respeito que nós, adventistas do sétimo dia, queremos, nós também devemos oferecer esse mesmo respeito às outras crenças, e até mesmo àqueles que não têm a sua crença ou as suas crenças. Nós temos que respeitar. Se nós queremos o respeito, nós devemos oferecer o respeito. Nós não podemos ter uma visão egoísta, uma visão só para nós. Nós é que queremos ser respeitados, mas se nós queremos o respeito, temos que respeitar as outras pessoas também, não é isso, Eu acho Luiz? que essa é a grande mensagem, viu, pastor? Às vezes a gente precisa pregar mais com atitudes e menos com algumas palavras impositivas, mais com amor e menos com falta de tolerância religiosa. E eu tenho certeza que assim o Espírito Santo vai concluir aquela boa e perfeita obra, né, de se manifestar na vida de todas as pessoas. Pastor, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Foi uma honra conversar com o senhor. A honra é nossa. Um abraço para todos vocês. Um abraço. E ainda pegando o gancho dessa questão da liberdade, a liberdade religiosa propicia que esses guias de estudos da Bíblia, que o Vacian produz também, né, Vacian? Sim, alguns deles. Cheguem na casa das pessoas. Se a gente não tivesse a liberdade, esse guia não chegaria aí na sua casa. Então aproveita agora a oportunidade para pedir o seu, a revista Princípios, que fala aqui do início ao fim da história da humanidade. Você pede pelo telefone 0 operadora 12 21 27 3121 e também pode mandar agora mesmo uma mensagem para o WhatsApp, que é o DDD 12 9 8244 0077. Aproveite dessa liberdade, né, Vacian? Agora, ouvindo o seu relato, revisitando tudo que você viveu lá na Albânia, vivendo a experiência aqui do Brasil, qual que é a sua principal reflexão sobre essa liberdade de praticarmos a nossa fé? O Brasil é um país abençoado, realmente, por ter tanta liberdade. E você... Para quem passa por essa dificuldade, às vezes aqui a gente não eu falo a gente porque eu me sinto na minha casa também aqui, né? Mas às vezes não dá, valor, né, para essa liberdade. A gente deixa meio de lado, né, critica as outras pessoas e tudo, entra em discussões desnecessárias, né? Sim. Mas realmente quem só viveu, experimentou como que sabe o valor disso, o valor de você se expressar o que você quiser, né? Acreditar em Deus, praticar a religião que você tem a convicção, né? Que você acredita. Só quando você experimenta, você sabe dar realmente valor a essa liberdade. Vacian, tem uma pessoa que admira muito o ser humano que você é. Olha. Ela se encantou a tal ponto que disse sim no altar para você, menino. Deixou a melhor parte no final, eu sei. A cereja do bolo vem agora e ela fez uma homenagem para você, que a gente vai acompanhar aqui na nossa tela. Vamos ver. Oi. Hoje eu tô aqui para dizer o quanto eu amo você, o quanto eu admiro você, o seu trabalho, o quanto eu sou feliz por ter você na minha vida. Sou muito orgulhosa de tudo que você faz, você sabe disso. E agradeço muito, como eu disse nos nossos votos, a missão que te trouxe até mim, até a minha família. Nós somos extremamente gratos a isso. Sei que você tem feito a diferença no seu trabalho, seu olhar é único sobre tudo e eu amo você cada dia mais. Um beijo.
Ah, que lindo. Mas tem mais uma surpresa. E eu não vou nem dar um spoiler. Vou pedir já para a produção colocar o vídeo aí para Olha você só, matar a tem mais, saudade. tem Ó. mais. Oh, ah! Quem que você ama? Você, Sebastião. Manda um beijo. Ai, que gostoso. Meus sobrinhos. Quanto tempo que você não encontra com eles? Janeiro agora, Ai, que eles coisa estavam aqui no Brasil passeando. Então deu pra matar a saudade, Sim. né? Vassinha, infelizmente o nosso tempo você sabe, né? Que ó, curtinho, mas muito obrigada por você se colocar à disposição para trazer essa reflexão que é muito Obrigado pelo importante. convite. Eu que agradeço, viu? Parabéns pelo trabalho que você faz aqui na Novo Tempo, fora da Amém. Novo Tempo, realmente é um olhar diferenciado, como a Carol falou, e que Deus continue te abençoando muito. Amém. Muito obrigado. Gente, você fica aquele convite para acompanhar o Identidade amanhã. A semana tá só começando, então que você se aproxime na nossa sala e venha aprender aqui com boas conversas e grandes lições. Um cheiro para você e até amanhã.